Estarei falando sobre as emoções, que são tão importantes. Nós, na teologia, pelo menos nós aqui, cremos que somos seres que vivem espírito, alma e corpo, tricotomia. Algumas pessoas entendem alma e espírito como uma coisa só, por isso, dicotomia. Mas nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Eu costumo dizer que o corpo ele é o pacote, o corpo é a caixa, o corpo é invólucro que carrega a alma, que é a sede das emoções, e o espírito, que é a parte que fala com Deus. Então essa guerra é sempre, embora nós digamos carne e espírito, mas a guerra é sempre do espírito com a alma, porque é onde estão as emoções. O corpo em si é morto, não é? Mas nós precisamos dele. Quem enxerga é a alma. Nós temos o olho, temos toda essa parte visual, mas quem enxerga é a alma. Se tiver alguma dificuldade com o meu olho, eu deixo de enxergar, embora a alma esteja funcionando. Quem já perdeu o membro do corpo, sente o membro do corpo ali. Não é? É interessante, isso parece que ele está ali, mas não está mais. Não é? Então, isso está impresso na alma. E eu escolhi hoje para falar a respeito da alma, usando uma figura aqui com vocês, tá? Quero convidá-los a ler Provérbios 23, 7, que é o texto e tema também daquilo que estarei ministrando aqui agora. Vou pegar a parte A, Almeida Revista e Corrigida. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Vamos lá? Porque como imaginou na sua alma, assim é. Diga ao irmão que está ao seu lado, como você imagina ser, na sua alma você é. Agora inverte, diga, você é aquilo que você imagina na sua alma. Agora diga para ele, muitas vezes a sua alma está equivocada a respeito da sua identidade. Na verdade, você não é o que a alma diz que você é. Diga, você é o que Deus diz que você é. Amém? Vamos tomar assento agora, glória a Deus. Bem atento àquilo que a gente vai falar. Ser um homem de verdade, ser um homem bem-sucedido nas diversas áreas da vida, ela começa com o entendimento da própria identidade. Então a gente precisa entender quem nós somos. É interessante que existem, vou usar o nosso contexto, muitas igrejas e empresas que às vezes se perdem porque eles não sabem o que são. Não sabem para o que foi chamado ou se perdem no meio do caminho. Então nós precisamos entender quem nós somos, qual é a nossa identidade em Deus. Amém? Às vezes Deus te chamou, te permitiu sofrer numa área, e naquela área que você sofreu, talvez aquela seja a identidade de Deus, vai te levantar para ajudar outras pessoas. Nós vemos isso no mundo, vemos pessoas que tinham algum problema, alguma doença, e que depois constituíram algumas organizações para dar continuidade àquilo, tá bom? Então, identidade não se resume na conquista de alguma posição ou título. Tem muita gente que acha que a identidade hoje é aquilo que ele tem, é aquilo que ele conseguiu, e na verdade a gente está vendo ali só uma imagem que às vezes não é verdadeira. A imagem daquele cara musculoso, forte, dizendo que é forte, mas dentro dele é um menino, chorão, coisa parecida. Só para ter uma noção, tá? Não estou com isso desconstituindo ninguém aqui. Amém? E aquele que parece ser fraquinho, tem um leão dentro de si, mas a circunstância da vida, né, o ensinou a dizer que não é nada. Eu não sou nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Então vamos ver. Eu queria usar aqui a vida de Davi para demonstrar esse processo de identificação da identidade para a conquista do sucesso cristão. Nós vamos perceber aqui na vida de Davi, que Davi ele acaba saindo do anonimato, ele sai do pasto para ser o rei de Israel. Ele sai de um lugar
dali não saía ninguém para lugar nenhum. Eu vou mostrar para vocês que quem vivia cuidando de ovelhas não tinha valor. Não é? Quando alguém não tinha mais nada que fazer, vai cuidar de ovelhas. As pessoas que tinham maior porte iam para o exército, iam para posições mais destacadas. E nós vamos perceber então, Davi passando por isso. Mas ele sai do anonimato, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. As situações emocionais da tua vida não podem segurar você. Você precisa crer naquilo que Jesus fez por você. Se necessário for, procure um profissional da área. Psicólogo não é para louco. Psicólogo é para ajudar a gente se encontrar novamente. Existem situações que a gente passa, que enfrenta, que você não consegue encontrar o rumo novamente. Às vezes falta alguma química no seu corpo, e quando o psicólogo percebe que não há como tratar você, ele manda para o psiquiatra, que é um médico, e aí ele vai analisar para direcionar um remédio. A terapia cristã também pode ajudar muito a gente nessa questão. Então vamos lá. O segredo para ser um campeão, um vencedor, um conquistador, depende da autoimagem, da imagem que você tem de você mesmo. Então é importante isso, você olhar no espelho de vez em quando e parar de entender que aquelas situações que aconteceram na vida, aquelas brincadeiras, aquelas circunstâncias, aquelas adversidades que você enfrentou na vida, criou problemas emocionais. E esses problemas emocionais, eles travam a gente e não deixam a gente ir para frente. A gente fica com medo, a gente fica com... É como uma pessoa que começa a dirigir e bater o carro e não quer mais dirigir, porque tem medo de bater o carro de novo. E isso acontece com a gente. Então vamos ver. Todos nós precisamos trabalhar as nossas emoções para ter uma nova imagem que foi corrompida pelo pecado. Nós vamos aprender que o pecado corrompeu a imagem de Deus em nós. Então, a imagem de Deus em nós era que nós poderíamos fazer tudo, nós éramos poderosos para realizar qualquer coisa, sem medo de nada, não havia medo, não havia temor, nada dessa. Essa é a imagem de Deus que foi posta em nós, mas que quando Adão, ele sai fora da direção de Deus, ele permite que essa desobediência corrompa a sua imagem. É por isso que Cristo vem novamente para recolocar essa imagem de Deus em nós novamente. E é uma guerra nesse trabalho de recolocar essa imagem, porque nós achamos que não merecemos, porque as nossas emoções dizem isso, mas realmente nós não merecemos, mas a graça é isso, é um favor imerecido, e Deus então vai implantar a imagem de Cristo em você. Você aceita Cristo como teu Salvador, você obedece à palavra de Deus e o Senhor imputa, na sua identidade, a identidade de Cristo. E aí as coisas mudam. Amém? Então, a primeira coisa que nós vamos ver é a necessidade de uma nova imagem. Davi tinha uma imagem negativa de si mesmo. Ele tinha necessidade de ter uma nova imagem. Alguém disse para ele, você é o rei de Israel. Ele diz, como sou o rei de Israel? Eu sou o menor da minha casa. Começou por aí. Eu não tenho valor. Eu cuido de ovelhas. Então ele foi se desfazendo da identidade dele, mostrando que ele não era capaz daquilo. Quantas vezes você passa por algum lugar, alguém diz, olha que carrão, você diz assim, isso não é para mim. Isso não é para você, para quem é, irmão? Se o melhor dessa terra não é para você, para quem é? Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Se o melhor dessa terra não é para você, para quem é? Glória a Deus, amém? Glória. No Salmo 51, nós veremos aqui, Davi se expressa da seguinte forma: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, algumas áreas da teologia crê que Davi havia um problema nessa área aí, e que naquele tempo, quando uma criança nascia, e era de um relacionamento indevido, essa pessoa era amaldiçoada, essa pessoa não chegava em lugar nenhum. Então ele diz que em pecado a mãe dele concebeu. Primeiro problema que ele tinha da autoimagem é que para a sua família ele não tinha muito valor. Ele era apenas o quê? Primeiro, o garoto que cuidava das ovelhas, enquanto os demais cuidavam de grandes negócios. Segundo, ele era, até o pai dele o chamou de um menor, que significa o sem importância.
Isso está em 1 Samuel 16, 11. Aí Davi percebeu então que a sua identidade criada pelas circunstâncias da vida, repita comigo por gentileza, circunstâncias da vida, não refletia uma imagem correta de si mesmo. Isso é sério que eu estou falando para vocês, sério. Alguma coisa que acontece na vida da gente e que aquilo ele deturpa a sua imagem, a sua identidade e não deixa você progredir. A Bíblia nem mesmo menciona o nome da mãe dele. Diz aí uma linha da teologia que talvez ele fosse caso de uma ilegalidade matrimonial, ou seja, um fruto de um dos casos do seu pai. Isso está em Salmo 51, 5, ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Depois, as circunstâncias da vida podem refletir uma imagem negativa de si mesmo. Uma experiência, às vezes uma experiência que você teve na sua vida, não é? Dependendo da experiência, a pessoa vai repassar aos descendentes a ideia de uma identidade negativa. O meu avô foi assim, o meu pai foi assim, e eu vou ser assim também, não é? Sempre assim, não é? Sempre Gabrielo, né? Não é? Então, essa é isso aí. Então, geralmente a pessoa diz que a vida não é tão boa como dizem. Uma raça sofrer preconceito, né? Preconceito é um conceito antecipado. E daí, nós vamos ver apartheid, Hitler, a raça ariana, aquela situação toda, né? Então, nós precisamos tomar cuidado aqui, porque eu conheci um amigo, só não vou mencionar o nome dele. E ele nasceu numa família de pessoas pretas, né? Hoje a gente não pode falar pretas nos Estados Unidos. Lá é negro. E aqui mudou de negro para preto, senão negro já é uma ofensa. Eu estou no meio, eu posso falar. Amém? Então minha família também é. E aí o pai dele disse assim: olha, filho, se você quiser ser alguma coisa na vida, você vai ter que lutar 3 vezes mais do que os outros. E ele disse: por quê, pai? Ele disse: porque você é preto, porque você é feio e porque você é pobre. Você já imaginou uma palavra dessa lançada ao coração de uma pessoa? O que é que essa palavra não fez com a imagem dessa pessoa? E ele viveu isso, não é? Então você não pode deixar que nada, nem experiência, nem raça, nem mesmo vícios, ou famílias, ou religião, possa ditar alguma coisa na sua vida. Foi uma adversidade da vida, foi um problema que passou, mas o que passou, passou. Como é que diz o hino lá? O que passou, passou? Vocês não conhecem o hino, percebi. Vamos lá, primeiro, verdades que nós precisamos compreender. Diga ao seu companheiro: você precisa compreender algumas verdades para ter a identidade, a identidade reabilitada. Então, primeiro, nossa identidade é o que pensamos de nós mesmos. Vamos lá, a nossa identidade é o que pensamos de nós mesmos. Então, se eu não tenho grande valor, o que importa o que eu faça? Se alguém implantou em você que você não tem valor, então tudo que você fizer não terá valor. Você sempre vai esperar ser desprezado. 2, quando nos comparamos com as circunstâncias e adversidades da vida, nossa identidade se distorce. Você não é aquilo que a situação diz que você é. Amém? Você vai além da situação, você vai além da adversidade, você vai além do problema que você está enfrentando, você vai além das drogas que te pegou no meio do caminho, você vai além disso. Você precisa ter isso muito forte dentro de você, a sua identidade. Você é aquilo que você pensa de você mesmo. Amém? 3, aquilo que pensamos sobre nós mesmos determina a nossa identidade. Então, é o que Provérbios diz. Repita comigo: porque como imaginou na sua alma, assim é. Repita comigo: aquilo que eu imagino, na minha alma, nas minhas emoções, é o que eu sou. Então vamos lá. Somos o produto do que pensamos de nós mesmos. Pare para refletir nisso. Pensamos ser gafanhotos e achamos que os outros nos enxergam da mesma forma. Por isso nos comportamos como gafanhotos.
Quando a gente vai lá para Números 13, 33, está escrito: mas 10 espiões covardes, perceba que eles são covardes. Por serem covardes, olha o que eles já, como é a identidade deles. E são eles que vão ver, e são eles que vão trazer a resposta. Então, mais 10 espiões covardes falaram de cidades fortificadas e falaram de gigantes terríveis e disseram: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e também éramos aos olhos deles. Como é que você pode enxergar com os olhos dos outros? Diga para o irmão que está ao seu lado. Agora, quando você se comporta, se enxerga como um gafanhoto, você se comporta como um gafanhoto e faz os outros te enxergar como um gafanhoto. Por quê? Porque o seu comportamento é de um gafanhoto. Então olha para o seu irmão: nesta noite, o Espírito Santo vai trabalhar na sua identidade e ele vai destruir essa imagem corrompida que as circunstâncias da vida criou na sua vida e vai mostrar para você quem você é aos olhos de Jesus. Eita Deus! Ô glória! Desde que nós nascemos, nós enfrentamos uma intensa pressão que nos impulsiona a nos identificarmos com algo que temos feito, ou que fizemos, ou algo que tenha nos acontecido. E isso produz uma identidade equivocada, errada de si mesmo. Essa identidade equivocada nos dita como agir, mesmo que muitas vezes saibamos que nossas atitudes deveriam ser diferentes. Então, a sua atitude demonstra quem você é. Às vezes você diz: por que eu agi assim? Porque eu não quero ser desse jeito. Poxa vida, mais uma vez eu fui buscar um emprego. Alguém disse que eu não era capaz. E quando eu cheguei lá, eu comecei a tremer e a minha voz começou a embargar. E o cara percebeu isso e disse: olha, não dá, para o próximo. Eu me recordo aqui, bem rapidamente, que eu fui fazer um teste no Estadão. Foi eu e uns colegas que me convidaram. Quando eu cheguei no Estadão para fazer o teste, e eu entrei, eu disse para o cara assim, o cara falou assim: você está procurando vaga de quê? Eu falei: de chefia. Aí o cara olhou para mim e deu uma risadinha de canto de, sabe aquela risada assim, né? Falou assim: tá bom, filho, quando eu tiver uma vaga aqui de chefia, a gente bate um telefone para você, tá bom? Tá? Indo assim, ó. Eu não cheguei na porta da saída do Estadão. A porta de trás abriu, o cara gritou: Mesquita está pedindo agora um chefe para a área da OESP, urgente, se vira, está faltando um e o cara mandou vir buscar agora. O cara chegou: ei, não vai embora não. Aí fui eu que ri. Aí fui eu que sorri. E dali eu comecei a trabalhar como chefe, dali eu fui para chefe da área do RH do Estadão, depois fui para chefe de posto, depois fui para chefe dos jornais, das macros, e só saí porque Deus me chamou para a obra. Então, aquilo que você é, você tem que ter certeza daquilo que você é, daquela impressão que Deus colocou no seu espírito, colocou na sua identidade. Você não é o que as circunstâncias da vida estão gritando no teu ouvido que você é. Você não é fracassado, você não é para baixo, você não é tanta coisa que você já ouviu alguém dizer sobre a sua vida. Você é vitorioso, você é uma pessoa que Deus escolheu e que Deus está trabalhando para fazer uma grande obra. Amém? Você pode aplaudir pela sua vida? Glória a Deus. Aplauda mais alto porque é por você. Glória a Deus. Você é campeão, você é vencedor. Agora presta atenção nessas 4 frases aqui. Primeiro, se você pensa que não tem valor, agirá sempre como um desvalorizado. Segundo, se você pensa que é gafanhoto, agirá sempre como um gafanhoto. Se você pensa que é coitado, agirá sempre como um coitado e as pessoas te verão como um coitado. É o coitadinho. Se você pensa que é um derrotado, agirá exercendo o sentimento de derrotado e não alcançará nada na sua vida. Mas eu tenho uma novidade para você. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. Eita Deus, eis que tudo se fez novo. Olha para o seu irmão e diga: nova identidade em Cristo.
Amém, glória a Deus. Deus trabalhando as suas emoções. Agora Davi e o seu caminho a uma nova identidade. A partir do momento em que Deus trabalha o coração de Davi, e ele percebe que, embora fosse tanto irmãos bonitos, poderosos, mas na hora de passar na frente do profeta, passa, esse não dá, esse é muito bonito, mas já desprezei, esse tem aparência, mas não sei o quê, esse outro, não. Já se passaram todos? Não, tem um ainda, mas é o menor, está cuidando de ovelhas. Aí começa a honra, ele diz, ninguém se senta à mesa, até que o pequenininho chegue. Eita Deus da glória! Amém? Você ainda viverá isso, o melhor da terra, em honra, porque você não, a identidade sua foi mudada, a sua identidade é de Cristo em você. Amém? Não aceite aquilo que o diabo quer implantar nos seus sentimentos e nas suas emoções. Eita Deus! Davi, seu caminho a uma nova identidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo, porque nós o conhecemos pelo Espírito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova identidade tem, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Olha para o espelho, encara você e diga, cara, você vai para cima, amém? Se Jesus é o cara, eu sou o carinha, então vamos para cima, você vai conseguir. A gente tem que ter essa conversa intrapessoal, é conversa com os botões, fala com você mesmo, não é loucura não. Quem já falou com você? Quantas vezes eu, nas lutas da minha vida, eu quis desistir, e aí quando eu estava no espelho assim olhando, o Espírito falava no meu coração, olha para você, e olha quem eu te tornei, olha quanto eu investi na sua vida, para você dizer que é um fracassado, para você dizer que perdeu coisa nenhuma, você é o que eu disse que você é, então creia nisso e para cima. Amém, glória a Deus, e eu venci, e estou vencendo, irmãos, venci batalhas, grandes batalhas, com a ajuda dos meus companheiros, que sempre me ajudaram, me jogaram para cima. Olha para o teu irmão, diga, além de uma boa identidade, você precisa de bons amigos, que te joguem para cima. Diga, se afaste de quem te joga para baixo. Amém? Salmo 1 para você, querido. Depois lê em casa. Não é? Não é bom que você se identifique pelas experiências ruins. Então, somente Deus tem o direito de dizer quem você é, pois foi Ele quem te formou. Tá? Por isso você não é um ex-viciado, um ex-prostituto, um ex-bêbado, vou brincar agora, um ex-telionatário. Não é? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus gerou em mim e em você uma nova identidade. Amém? Paulo disse em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, se eu não vivo mais, e é Cristo que vive em mim, então a identidade de Cristo está em mim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos lá. Satanás quer mudar nossa identidade e o significado positivo dos nossos nomes. Geralmente os nomes que deram, que a vida deu, que as circunstâncias deram. Ovelha negra, alguém já foi chamado? A ovelha negra da família, né? É o lado ruim da força. É o derrotado, é o começa e não termina. Né? Daniel 1:7. O rei Nabucodonosor aqui, ele mudou os nomes dos jovens hebreus para alterar a identidade deles. Era assim que a Babilônia trabalhava. Então nós vamos ver os nomes. Não dá para me falar muito, bem por cima. Isso é uma reflexão. Daniel, que é Deus é meu juiz.
o rei mudou o nome dele, através do pessoal que estava lá alimentando ele, para Beltesazar, que significa Bel protege a vida do rei. Então tirou Deus da vida dele já. Ananias, Deus foi gracioso comigo para Sadraque, sob o comando de Acu, Deus babilônico. Depois mudou o nome de Misael, que é quem é como Deus, e foi alterado para Mesaque, que significa aquele que pertence à deusa Sheshake. Aquele que escreve, ela era venerada como a deusa da biblioteca e da escrita. Azarias, para Abdinegos, que foi colocado para servo do deus Nego de Babilônia. Então Deus também fazia isso para mudar a identidade. Eu estou mostrando que o diabo quer mudar a nossa identidade, muitas vezes criando circunstâncias difíceis para a nossa vida, mas Deus também aproveita a identidade, as circunstâncias da vida, para mudar aquele nome negativo que a vida colocou na gente. Então, Abraão, que era uma pessoa que não podia gerar, não podia crescer, não podia nada, e a vida sempre imputou isso para ele: você é estéril. Eu não sei em que área da sua vida você tem sido estéril. Você é estéril, você nunca vai ter filho. E não ter filho naquela época era uma coisa terrível. Nunca vai ter filho, até que ele tem filho com 100 anos de idade. Ele esperou, mas teve. Aí Deus muda o nome dele para Abraão. Antes de ter filho, o Abraão, porque será não o pai de um grupo de pessoas, mas o pai de uma multidão de nações. Você percebe que para ter sua identidade mudada, você precisa viver o sonho de Deus? O sonho de Deus para Abraão é pai de uma grande multidão de nações. Mas a realidade está dizendo pai de um grupinho, pai de um grupinho, pai de um grupinho. E quando ele crê naquilo, então ele sai. Sarai, não é? Para Sara, não é? Aquela mulher simples, uma princesa. Jacó, o enganador, para Israel, príncipe que anda com Deus. Vai vendo aí o que Deus fez. Saulo, né? Não mudou o nome, mas é o contexto, tá? Saulo em hebraico, Paulo em grego, mas foi uma tradução de o grande para o pequeno. Então, nós temos também Simão, Pedro, não é? Que também teve o seu nome, que significava uma vara que se move para um lugar e para o outro. O Senhor diz, Petros, agora é pedra, é rocha, né? E eu vou colocar o meu nome sobre essa rocha. Então, é muito lindo. Paulo diz que nossa identidade foi mudada no momento em que aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para o sermão e diga: o processo já começou há muito tempo na tua vida. Paulo vai dizer assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Você tem que morrer para as circunstâncias da vida. Morre para aquilo que a circunstância tem criado para você. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Quanto tempo eu tenho aí? Ou já foi embora? 28. Tá, 28, 2 minutos. Com sua nova identidade, Davi começou a pensar e agir como uma nova pessoa. Quando você recebe a nova identidade e você sente isso, você recebe isso, aceita isso na sua vida, você começa a se comportar de forma diferenciada agora. E foi isso que Davi fez. A única maneira de ter uma identidade correta é ter um encontro duradouro com Deus. Jacó, ladrão, se encontrou com Deus, príncipe que anda com Deus. Amém? Quantos se encontraram com Deus de verdade? Se realmente você se encontrou com Deus, o seu nome não pode ser mais o mesmo. Amém? O Senhor já mudou o seu nome, já tirou aquele nome ruim e colocou o príncipe que luta com Deus e sai vencedor. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, 1 Crônicas 17:7. Assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E o que ele está dizendo é: eu tirei você de um cenário onde você era nada, onde você não era valorizado, e eu te coloquei no posto mais alto de Israel. Você será o rei de Israel. E até hoje Davi é considerado o maior rei de Israel. E quando eu estive lá, e eu estive onde ele foi enterrado, tem um caixão enorme. Eu sei que ele era pequenininho, mas o caixão era enorme, representando quem ele era.
Eu me lembro aí de Rui Barbosa, que ele foi chamado de Águia de Aia. Ele foi, não sei se na França, ele foi fazer uma palestra. E quando ele entrou e passou por um arco muito grande, ele entrou pelo aquele arco, todo mundo olhou para ele e começou a rir, disse, um arco tão grande, para um cara tão anão, tão pequeno. E ele passou, e ele então pegou uma caixa, colocou no chão. Quando perguntaram depois por que daquela caixa, não era para ele ficar mais alto, ele disse, porque eu só consigo falar inspirado sobre terras brasileiras. E ele trazia terra dentro daquela caixa do Brasil. E ele subiu, e ele começou a falar, e de repente ele começa a falar, haviam vários poliglotas naquele lugar, e ele começa a ministrar na língua tupi-guarani. E quando ele começa a falar em tupi-guarani, ninguém entende o que ele está falando. E quando ele termina a palestra dele, ele falou algumas frases, é claro, senão ninguém compreenderia, e ele está saindo, então as pessoas se colocam de pé e começam a aplaudir, e eles dizem assim, um arco tão pequeno para um homem tão grande. E é isso que eu creio que vai acontecer na vida de cada um de vocês. Se vocês creem de verdade na palavra de Deus, vocês serão honrados na casa de vocês, onde vocês foram desmoralizados. Deus te fará crescer dentro da casa. Deus te fará grande dentro daquele lar. Os seus parentes correrão para você. Quando precisar de algum socorro, correrão para você, porque verão em você um grande líder, um grande homem de Deus, com uma grande identidade forjada pelo Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Estou no fim. Davi testemunhava que Deus o tratou não como a circunstância da vida, mas como Deus o enxergava. 1 Crônicas 17, ele diz assim, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Amém? A maneira como alguém vê a si mesmo determina o que essa pessoa quer na vida. O que ela quer na vida determina as suas ações e o seu modo de viver.